que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte, sobre a anamnese. Eu faço a minha própria anamnese e de tempos em tempos eu edito ela. Por quê? Tem algumas perguntas que no dia a dia não vai. Logo que eu me formei, eu comecei a usar aquela anamnese que a gente usava na faculdade. Que tinha umas perguntas tipo, já fraturou um osso? Qual osso? Meu, nem lembro mais o nome de todos os ossos do corpo, sabe? Ou então, sei lá, já foi internado, hospitalizado, aí a pessoa começa, quando eu ganhei o meu filho, eu não sei o que, faz quantos anos? 20? Não dá mais pra ter esse tipo de pergunta quando a gente tá contando hora clínica. Então, eu não posso perder 30 minutos na anamnese, sendo que a consulta é pra durar 1 hora. Então, assim, eu sempre tô mexendo na minha anamnese, colocando perguntas que eu acho válidas e tirando perguntas que eu acho que estão ficando desnecessárias. E as perguntas que eu mesma coloquei, tem algumas que eu já tô tirando. E da própria anamnese que eu fiz, falta alguma coisa. Essas coisas eu geralmente coloco em comentários adicionais, né, no final da anamnese. E quando eu vejo que esses comentários que eu sinto necessidade de conversar com o paciente, quando eu vejo que não tá na anamnese, quando eu sinto que a demanda tá alta, quando eu vou readaptar, né, quando eu vou revisar a anamnese, eu adiciono essas perguntas. E da mesma forma, excluo. Quando eu vejo que, essa pergunta aqui nada a ver pra essa anamnese, eu vou lá e tiro. Isso, eu tô falando de anamneses de clínica geral. Agora, quando é anamnese para casos de sensibilidade, aí o paciente tem que sentar e exercitar a paciência, porque é pergunta que se faz. Muita pergunta. Isso vai depender muito de cada profissional. A anamnese é muito pessoal. Tipo assim, varia de acordo com a especialidade. Eu não faço cirurgia. Então, a minha pergunta sobre medicações que o paciente toma é mais geral. E aí, quando o paciente tem alguma dessas doenças, eu vou perguntando 1, 2, 3. Porque se a gente não fala, às vezes o paciente se esquece e no fim chega no problema da merda, na hora da cirurgia, né? Só que, no meu caso, os meus atendimentos não tem essa necessidade, porque são procedimentos minimamente invasivos. Nada. Orto, restauração, profilaxia, tô de boa nessa parte de problema sistêmico. Tá, enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que vocês precisam sentir a anamnese de vocês. Vocês precisam ter liberdade na hora de estar fazendo a anamnese. E ela não pode ser uma coisa engessada, porque a anamnese é a hora de arrancar a informação do paciente. Se vocês fizerem uma anamnese super extensa, a ponto de não decorarem ali a ordem e fazer alguma coisa bem dinâmica, vocês vão ficar, tem diabetes, tem hipertensão, tem caso na família de não sei o quê, e vai virar um questionário sim e não, sim e não. E não é isso que a gente quer do paciente. A gente quer que ele pense assim, ó, olha, sabe que uma vez, ou sabe que na verdade, ou E aí, com esses insights do paciente é que a gente pega ele. Por exemplo, o questionário de sensibilidade. Alguma hora o paciente vai confessar pra mim que ele tá fazendo de errado pra ter sensibilidade. Por exemplo, quando eu pergunto pro paciente qual é o creme dental que ele usa, ele fala, é um da Colgate e tal. Aí tu pergunta, mas tem abrasivo, tem alguma areinha dentro? Não tem. Pronto. Aí lá no final, quando tu pergunta, e você já fez clareamento? Aí o paciente diz, não, só uma vez uma pasta de dente que eu comprei faz 1 mês, mais ou menos. É uma que dizia lá clareador, mas não funciona. Aí tu, mas tu não tinha me dito que na tua pasta de dente não tinha abrasivo? Sabe, no meio da anamnese, o paciente se enrola várias vezes. E aí é ali que tu consegue pegar a informação de que tu precisa. Por isso que não pode ser um sim e não, sim e não. Precisa ser uma conversa bem dinâmica, bem ativa. Precisa ser bem ativo. O paciente precisa se empolgar na hora de te responder. Pra tu conseguir pegar ele no que ele tá falando. Gente, a anamnese é uma hora tão valiosa. Inclusive, na anamnese, tu já consegue saber o que tu vai encontrar na boca do paciente. Por isso que eu não gosto que o paciente responda a anamnese sozinho, até porque não adianta botar uma anamnese pra ele preencher lá na sala de espera e aí depois dar uma lida ali. Não, isso não é anamnese, gente. A anamnese é uma conversa. Tu tem que estar olhando pro paciente e ver a cara dele quando ele te der a resposta, tá? Quando ele te disser, eu escovo o dente
3 vezes por dia e passo fio dental 3 vezes. Geralmente eu olho pro paciente assim, ó. Ai, para, né? Nem eu faço isso. Aí ele ri. Quando ele ri, tu já viu que ele tava mentindo. Agora, se ele escreve pra ti na anamnese 3 vezes, tu vai ter que confiar naquela informação ali de que ele passa fio 3 vezes. Afinal, tu não viu a cara dele enquanto ele tava escrevendo. Gente, assim, pra mim é uma hora crucial. Inclusive, é um momento que eu tenho de quebrar esse vínculo frio, dentista e paciente. É a hora que a gente ri, é a hora que eu dou uma tirada com a cara do paciente de tipo, não. Isso aqui não é verdade. Eu sei que tu não passa fio dental 3 vezes por dia. Eu não passo, meu marido não passa, ninguém lá em casa passa. Eu não acredito que na tua casa isso acontece. Me conta como é que tu faz pra conseguir fazer isso. Sabe? Então, aí o paciente ri, sei lá, ele me conta uma história, eu conto uma história pra ele, e ali a gente já cria uma afinidade e não tem mais essa coisa distante. A gente já é amigo, entendeu? Então, assim, pra mim é um dos pontos mais importantes. Inclusive, esses dias me perguntaram como que eu lido quando o paciente pergunta, mas tu é tão nova e tal. Gente, eu nunca recebi esse tipo de comentário. Porque eu já recebo o paciente num ambiente tão ativo, assim, oi, seu João, senta aqui, não sei o quê. Me conta como é que tá o teu dia, como é que foi essa semana, o que te trouxe aqui. Ah, que legal, tá, o teu filho, nananã. Não dá tempo de ele se sentir desconfiado por eu ser mais nova. Não tem esse tempo. Isso não passa na cabeça dele. Ou se passou enquanto ele tava me esperando, quando eu recebo ele já vai mudar esse pensamento. Porque eu tô envolvendo ele na minha consulta. Ele não vai se sentir mal ou se sentir em mãos inexperientes. Ele não sente inexperiência da minha parte. Porque eu não deixo isso acontecer. Tu tem que envolver o paciente naquele momento, entendeu? Tem que ser a consulta dele. Nossa, gente, falei, enfim. Só sei que agora eu vou voltar aqui pra mexer na minha anamnese. E meu conselho é que vocês façam as suas próprias anamneses também.